Atenção, equipe de reportagem, por favor. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Instituto Médico Legal confirmou hoje a causa da morte da menina de 4 anos, que aconteceu na semana passada. Os pais disseram que ela caiu do balanço, mas o laudo confirmou que ela teve infecção generalizada causada pela ruptura do abdômen. O laudo do IML sobre a causa da morte da menina de 4 anos na semana passada foi divulgado pelo delegado que investiga o caso. Segundo os pais, ela teria caído de um balanço, mas o Instituto Médico Legal confirmou a morte por espancamento. A menina teve infecção generalizada causada pela ruptura do abdômen. Agora, a polícia começa a ouvir testemunhas que teriam presenciado inúmeros episódios de violência doméstica na casa da criança. As testemunhas provam o comportamento do senhor Romerito, bem como ouviram várias agressões quanto à criança Mônica. O médico e o cirurgião que atenderam a menor também devem ser ouvidos e a polícia ainda investiga a denúncia de agressão contra a outra filha do casal. A outra filha do casal, uma menina de apenas 6 meses que foi encontrada com hematomas em um dos olhos, já foi encaminhada ao Lar Batista Janel Doyle, no bairro Mauazinho. Os pais alegam que a menina caiu da cama, mas a polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para ter certeza sobre o que realmente aconteceu. Em 30 dias, o inquérito policial deve ser concluído. O pai das meninas, Romerito Teixeira, foi indiciado por lesão corporal seguida de morte, além de violência doméstica e familiar. A mãe, Lúcia Costa, foi indiciada pelo crime de homicídio culposo e agressão. O casal permanece em liberdade. Nos últimos 2 anos, quase 1.000 casos de maus-tratos contra crianças foram registrados em Manaus. E na maioria dos casos, os agressores são os pais. No abrigo Moacir Alves, zona oeste da cidade, a maioria das crianças e adolescentes chega com sinais de maus-tratos ou negligência dos pais. E cada história impressiona. Nós tivemos um paciente aqui que chegou pra gente, ele chegou bem debilitado, desnutrido mesmo. E ele não passou muito tempo com a gente, passou mais ou menos uns 15 dias a uma semana. Nós tivemos que levar para o hospital, ele foi bem debilitado, saturando muito baixo, e ele ficou lá por mais ou menos uns 2 meses. O crime de maus-tratos é considerado de baixo potencial ofensivo e a pena para ele pode variar de 2 meses a 1 ano. Mas a punição não é apenas para o acusado. As crianças e adolescentes vítimas são as que mais sofrem. E a marca fica para o resto da vida. A gente vê nos olhos uma tristeza, por mais que não falem, por mais que não demonstra, assim, a gente vê profundamente a tristeza. Como a gente trabalha com esse público, né, com essas crianças, a gente percebe só em olhar. Isso vai refletir mais à frente, né, o futuro dela fica totalmente comprometido. Nos últimos 2 anos, cerca de 1.000 casos de maus-tratos foram registrados em Manaus. Esse crime é o 6º com mais ocorrências na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, atrás apenas de casos de ameaça, roubo, lesão corporal, furto e estupro. Temos encaminhado algumas crianças que têm sido vítimas de maus-tratos para assistência psicológica, e isso tem retraído muito as crianças, inclusive causando danos para a sua vida inteira. Para denunciar maus-tratos ou qualquer outro crime contra o menor de idade, basta ligar para o Disque 100 ou para o número 3656-8575. Uma ligação que pode mudar o rumo de muitas vidas. No Dia da Liberdade de Impostos, centenas de pessoas fizeram fila para comprar combustível mais barato. A gasolina vendida a preço de mercado chamou a atenção do consumidor. Se fosse todos os meses assim, pelo menos uma vez no mês, seria ótimo. 5.000 litros de gasolina foram vendidos a R$ 1,90 por litro. Esta foi a forma encontrada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens de chamar a atenção da população para a alta carga de impostos que o consumidor paga todos os dias no Brasil.
No caso da gasolina, 53% do custo são de impostos. A gente quer abrir essa discussão. A gente acha que os impostos estão no nível muito baixo de discussão do dia a dia. E ver se a população quer esse nível de imposto. Nós não queremos zerar um imposto, nós queremos abrir para ver se a carga tributária ela diminui. Com o preço mais baixo, a procura foi grande. 250 carros formaram uma imensa fila em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Joames chegou à 00:30 de hoje e foi o primeiro da fila. Ele é comerciante e roda muito com o carro durante o dia. O gasto com gasolina chega a R$ 500 por mês. Então, por aí você tira que realmente mostra, né, a realidade do que os empresários ganham, do que o governo ganha nas nossas costas. Então, acho que vale a pena uma iniciativa dessa. Mas o protesto também trouxe muita dor de cabeça para outros motoristas. A consequência do protesto foi uma enorme fila de carros ao longo da Avenida Djalma Batista. Pelo menos 250 ficaram parados no acostamento. Quem saiu de casa para ir ao trabalho ou deixar os filhos na escola teve que ter muita paciência. Muita paciência, tá. Todo lugar tá ruim, cheio, lotado hoje. O trânsito tá completo hoje. O trânsito ficou congestionado no começo da manhã nas principais avenidas de acesso ao centro da capital. Este restaurante, localizado na zona centro-sul, também aderiu ao movimento. Aqui, prato fino, saboroso, no cardápio custa R$ 65. Mas hoje não. Hoje aquele prato está custando hoje R$ 44. R$ 44 apenas. Isso. Em comemoração ao Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, não estão sendo cobrados os impostos embutidos nas refeições entre meio-dia e o fim da noite de hoje. A iniciativa é promovida pela Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores e tem o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A ação se repetiu em outras 12 capitais. Desde a produção, o produtor ele paga COFINS, PINS. Então, quando ele passa ao comerciante, o comerciante ele cobre esse valor que ele teve que pagar e ainda tem que cobrir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, sempre com taxas altas. Para se ter uma ideia da quantidade de impostos que o brasileiro paga, até o último dia 4 de maio, só neste ano, o governo arrecadou mais de 500 bilhões de reais em taxas. A expectativa é que até dezembro, cada brasileiro gaste em média R$ 7.500 com tributos. Com o corte, os alimentos sofreram uma queda de quase 33% no preço. Além de mostrar o tamanho da carga tributária, a manifestação quer também abrir os olhos da população quanto aos investimentos do governo. Você pega, entende, a conta d'água, a conta de água, a conta de luz, tudo isso, entende, fica em cima do contribuinte. Que a cobrança de imposto, entende, é muito pesada, sem a menor sombra de dúvida, principalmente os impostos indiretos. Um grupo holandês quer construir na Ponta Negra um complexo comercial e residencial, mas a área escolhida é motivo de um impasse que já dura mais de 10 anos. Na área de 150 mil metros quadrados deveria ter sido construído um hotel, mas a obra, que começou em 1987, está parada há mais de 10 anos. Hoje o terreno desperta interesses internacionais por estar em uma área nobre da capital. Um grupo holandês está disposto a fazer grandes investimentos. Eles têm projetos para a construção de um grande aquário, um restaurante, prédios residenciais e prédios comerciais. Mas conseguir comprar a área não vai ser tão simples. Os deputados estaduais reuniram hoje com a Superintendência da Sudam para discutir um problema. A empresa responsável pela obra é acusada de má aplicação de recursos do governo federal. Ela recebeu dinheiro por meio de financiamento que deveria ter sido usado na construção do Hotel Maksud, projeto que agora está no Ministério da Integração Nacional. Quando extinguiram a Sudam, extinta, criaram depois esse departamento para cuidar exatamente desse processo. Eles não passaram para a responsabilidade da nova Sudam, que é a que nós dirigimos. Os deputados estaduais devem pedir apoio da bancada federal em Brasília para agilizar a regularização da área. Em Brasília existe a chefia do departamento e que em Belém tem um escritório que nós podemos primeiro nos aproximarmos desse escritório de Belém, e se não tivermos uma informação concreta, nós vamos até a Brasília também. Esperamos fazer isso ainda no começo de junho. Ainda hoje, avião da Amazon Naves cai em Urucu e ainda preso homem flagrado roubando lojas no centro da capital. A gente volta já.